Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai abordar um conteúdo que é complemento do conteúdo da aula passada. Lembrando que é física básica com o tema eletricidade. O que são materiais condutores e isolantes? A gente viu que todo corpo possui cargas elétricas, sendo elas positivas ou negativas. Mas o que acontece para essa eletricidade ser transportada, né? Por que tem materiais que transportam a eletricidade, conduzem uma eletricidade e outros não, né? A gente pode levar um choque por meio de ou a gente pode sentir o calor da panela, né? Panela de alumínio, a gente pode estar sentindo ser queimado por essa panela. E por que tem materiais que são aquecidos ou eles são você incide uma eletricidade nele e a gente não sente? Por que isso acontece, né? Então, nos materiais condutores, né, o que acontece? Contém o átomo ali, né, o núcleo, vamos fingir que esse é o núcleo do átomo. E esses são os elétrons, né, que estão ali rodeando aquele átomo, aquele núcleo, né, que é o que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, quando a gente tem esses elétrons aqui, né, nos materiais condutores, você alterando a propriedade desse material, alterando a situação dele, incidindo uma eletricidade nele, os elétrons que estão aqui próximos ao núcleo, nos materiais condutores, eles vão fazer o quê? Se distanciar desse núcleo, né? Então ele vai vir aqui para cima, né? Não se desprendendo, não saindo do átomo, né? Mas apenas se distanciando mais do átomo. E e aí tem vários elétrons, né? Tipo, são vários átomos, vários elétrons. E quando você incidiu essa corrente, essa eletricidade nesse material, esses elétrons que vieram aqui para cima, a partir que você incidiu essa eletricidade, eles vão vir para cima e eles vão conduzir essa eletricidade. Essa eletricidade, elas vão ser transportadas por meio desses elétrons que estão à deriva aqui em cima, né? Então, é isso que acontece nos materiais condutores. Já nos materiais isolantes, o que acontece? Você tem seu núcleo ali, o átomo, né? O elétron rodeando o núcleo e tal. E quando você altera as propriedades do material isolante, incidindo, por exemplo, uma eletricidade, né, esse elétron aqui, ele não vai se distanciar para cima, ele não vai para cima, né, alterando sua distância, ele vai ficar fortemente ligado ao seu núcleo, ou seja, então, nos materiais isolantes, os elétrons eles são mais fortemente ligados ao seu núcleo, né, que é o que acontece, né? Então, por isso que não vai, a eletricidade ela vai percorrer aqui nessa faixa, né? Então, os elétrons estão aqui. E quando ela vê que não tem elétrons, ela não vai ser transportada. Então, ela não vai ser percorrida pelo material e conduzir essa eletricidade, né? Ela vai ser dissipada, né? Então, é isso que acontece nos materiais isolantes, né? Então, eles ficam mais fortemente ligados ao seu núcleo. Então, nos materiais condutores, os elétrons eles se desprendem mais facilmente do núcleo e nos materiais isolantes, eles ficam mais fortemente ligados ao seu núcleo, por isso não conduzem eletricidade. Então, resumindo, o que é um material condutor e um material isolante? O material condutor, ele conduz eletricidade, o nome já diz tudo, condutor, conduz eletricidade, e o material isolante, ele não conduz eletricidade, ele isola essa eletricidade, fazendo com que ela não percorra sobre o material. Nós temos aqui um exemplo de material condutor. São eles ouro, prata, cobre, alumínio, ferro, são geralmente metais, né? Aqui nós temos vários fios, esses fios vocês podem ver nas suas casas, né? Que vocês têm esses fios e tal. Geralmente fio de carregador, né? Fio de, sei lá, de carregador de celular, de notebook, aqueles fios que você conecta para tomada, né, na tomada. Então aqui, ó, aqui é o cobre, né? E essa parte azul aqui, ou preta, essa parte aqui que é o revestimento desses fios, é a parte isolante para justamente não conduzir eletricidade para nós e nós não levarmos um choque. No material isolante, nós temos o plástico, PVC, polietileno, teflon, silicone. São basicamente plásticos, borrachas, são esses os materiais isolantes. Aqui nós temos alguns exemplos, né? A imagem, esse aqui são plásticos, né? E ele não permite a passagem de corrente elétrica, não conduz a eletricidade. Já os condutores, eles conduzem eletricidade.
E nós temos também os semicondutores. O que são os semicondutores? Os semicondutores, eles contêm as duas propriedades, tanto de conduzir como também isolar. Então, ele contém a capacidade de conduzir a eletricidade, porém com uma intensidade menor do que um condutor. Então é isso que acontece com os semicondutores. Eles possuem duas propriedades materiais, os condutores isolantes, que é o que a gente viu anteriormente, né? Possuem a capacidade de conduzir corrente elétrica, mas com menos intensidade do que um condutor, né? Um material de fato condutor. E os principais materiais usados em semicondutores são germânio e silício. Bom, a gente viu tudo sobre a eletricidade até agora, aonde ela pode ser, como ela pode ser transportada, ela pode ser conduzida, né, nos materiais isolantes e condutores. E agora a gente tem também ter em mente que a eletricidade ela contém força, ela contém menos ou mais força. Por exemplo, você já chegou a ouvir, né, em determinadas situações que as pessoas foram eletrocutadas com uma determinada voltagem, ou foi menos ou mais. Então isso determina se ela teve um grau de ferimento maior ou não. Então, o que faz isso acontecer? Ter esse grau de ferimento, né, pode chegar a acarretar a morte de uma pessoa, ou, por exemplo, não só tratando só de morte, mas acender, ligar um dispositivo, a tensão tem que ser suficiente, é a força, a intensidade que essa eletricidade contém. Bom, e essa eletricidade contém força. Notou-se então que nos átomos, né, continha uma atração e uma repulsão, né, entre essas cargas, que foi o que a gente tinha abordado, né, antes na aula anterior, que como as cargas elas se interagem, cargas de mesmo sinal se repelem e carga de sinais opostos se atraem. Então é isso que acontece. E aí quando notaram que acontece esse fato, né, Charles Augustin Coulomb, um cientista que passou a descobrir essa intensidade dessa atração, dessa repulsão, dessa força, né? Descobrir por que uma pessoa leva um choque e às vezes ela não sente, ou foi bem pouco, um outro tipo de choque, ela já sente com mais intensidade. Por que isso aconteceu, né? Então, os cientistas passaram a estudar esse fato, por que acontecia isso. E Charles Augustin Coulomb foi quem descobriu essa intensidade, acabou medindo com mais exatidão essa força, essa intensidade dessa eletricidade. Então, lei de Coulomb, né? De acordo com Charles, esse cientista, ele chegou que a fórmula matemática para descobrir a intensidade dessa força é por meio dessa formulazinha aqui, que é a força da eletricidade é igual a constante
essa corrente, né, esses elétrons. O que essas lâminas vão se fazer? Aqui a gente só tem um tipo de carga descendo, né? Então, essas lâminas elas vão se abrir, porque cargas de mesmo sinal se repelem. Então, os elétrons vieram aqui, somente os elétrons. Eles desceram, e quando eles desceram aqui, essa lâmina estava grudada, e quando eles desceram, a lâmina vai fazer isso, se repelindo, porque as cargas são de mesmo sinal. E aqui um recipiente de vidro, ou pode ser um plástico, né? Um material que não vai conduzir essa eletricidade para que você seja, ou somente para proteger o aparato ali, tá? Então, esse tipo de aparato você pode estar fazendo na sua casa, né? Ele não é difícil de fazer. E nós agora iremos fazer um experimento sobre, tá? Para vocês terem essa melhor visualização. Essa é a experiência com o eletroscópio. Nós vamos precisar, né, desse suporte aqui, né, esse aparato que eu havia dito como bem simples de fazer. Você precisa somente de um pote de maionese, uma bolinha metálica. Nessa bolinha metálica você pode pegar, por exemplo, de desodorantes, né, e encapar com papel alumínio, né, um fio condutor. Aqui é um de cobre, mas pode ser um aramezinho, né, metálico, então ele já é um condutor. E essa bolinha aqui, ela foi pego alumínio e macetado e se tornou essa bolinha, né? Após você macetar por muito tempo, ela ficou com esse aspecto. Mas é basicamente isso. E a gente vai precisar de um corpo carregado. O corpo carregado aqui no caso será esse canudo, né? A gente vai carregar ele, eletrizar ele. E a forma de eletrização será por atrito, que eu havia ensinado vocês, né? Mais ou menos como que faz essa eletrização por atrito, né? Então, vamos começar. Ó, nós temos um papel alumínio ali conectado aqui nessa haste, né? De cobre. É um papel alumínio bem fininho. E ele tá assim próximo um do outro. Quando eu aproximar o canudo, o que vai acontecer? Ó, tá vendo que o papel alumínio ele se afasta um do outro? Tô passando essas cargas lá pro papel alumínio. Ó, mais uma vez, ó. Tá vendo? Que ele tá fazendo um movimento de vai e volta. Quando eu aproximo o canudo, ele se afasta um do outro. Então, o que tá acontecendo aqui? Esse canudo, ele está carregado com somente uma carga, né? Eu retirei, fazendo esse movimento, eu retirei as cargas, pode ser elas, vamos supor, positivas, e aqui ficou somente as cargas negativas, né? Então, o que aconteceu? Quando eu aproximei esse canudo aqui somente com cargas negativas, essas cargas negativas foram passadas para essa esfera condutora, né? Que ela conduz essa eletricidade. Então, essas cargas foram passadas para essa esfera condutora e da esfera condutora desceu para a haste de cobre, desceu da haste de cobre, que também é uma condutora, foi-se para o papel alumínio, né? E o papel alumínio, ele também é um condutor. E o que estava acontecendo? Ele estava próximo um do outro assim, né? Então, ele estava próximo um do outro. Quando desceu as cargas no papelzinho, as cargas de mesmo sinal, o que acontece? Elas tendem a se repelir. Então, quando teve as mesmas cargas, ele se repeliu. Aí, quando eu afastei o canudo, as cargas de mesmo sinal voltou ao equilíbrio, na verdade, as cargas positivas e as negativas, ele do que estava afastado voltou a se aproximar. Então, aproximei novamente o canudo com cargas de mesmo sinal, o papel vai ter cargas de mesmo sinal e ele vai se repelir, né? Então, equilibrando novamente as cargas positiva e negativa, ele volta a se aproximar. Então, é isso que acontece no eletroscópio. Ele é uma forma de detecção de cargas no ambiente, né? Mas não no ambiente, né? Porque você tem que aproximar dessa esfera condutora aqui. Mas ele é uma forma de indicar se há as cargas elétricas de mesmo sinal, né? Então, a forma que ele representa, ele indica se há a presença de cargas ou não de mesmo sinal, é esse afastamento desse papel alumínio, ok? Fácil, né? Sugiro vocês reproduzirem em casa, porque é um experimento muito fácil de fazer e muito bacana para vocês estarem levando para
sua família, para os amigos, uma coisa bem legal para vocês estarem vendo a dinâmica da coisa, tá bom? Então, pessoal, esse é o eletroscópio eletrônico. Aquele que a gente tinha feito anteriormente é o caseiro, né? Que vocês, até porque vocês podem estar fazendo em casa. Esse já é um pouquinho mais complicado porque envolve transistor, resistores, LEDs, coisa que a gente estava vendo introdutoriamente nas aulas, né? Anteriores. E aí ele precisa desse circuitinho, né, para poder funcionar. Mas o princípio é o mesmo, detectar as cargas no ambiente. Então, eu vou eletrizar novamente o canudo, né? E quando eu eletrizar, ele vai detectar as cargas desse canudo. Então, vamos lá. Ó. Tá vendo que quando eu aproximo o canudo dessa antena, o LED ele acende uma luzinha? Então, essa é a forma que ele está detectando, ele está indicando que ele está detectando essas cargas no ambiente. Ó, novamente. Ó. Ó, tá vendo? Então, esse é o eletroscópio eletrônico. E o poder das pontas, né? A gente viu agora como que funciona o eletroscópio, mas por que acontece essas coisas? Por que essas cargas elas vêm diretamente, geralmente, principalmente na parte de cima de um material? Por que sempre é na ponta, né? Vamos ver então o poder das pontas. Todo o corpo contém cargas elétricas. Em materiais condutores, as cargas ficam localizadas na superfície e as cargas nesse material ficam mais concentradas nas pontas, região de maior densidade elétrica. Então, a gente tem aqui uma imagem, né? Por exemplo, quando vem um material eletrizado, vem passar essas cargas ou esse tipo de material está eletrizado, né? Com vamos supor, tivendo essa ponta, essa ponta aqui, o que acontece? Essas cargas, elas vão tender a se concentrar nessa região aqui na ponta, né? Um material com uma ponta, algo pontiagudo, porque aqui é uma região de maior densidade elétrica, onde as cargas se concentram mais aqui. Vocês podem ver que aqui elas estão mais distribuídas e tendo um padrão, né? Um espaçamento geralmente parecido, né? Praticamente o mesmo padrão. Agora, quando chega aqui na ponta, você percebe que essas cargas, elas se concentram mais nessa região, né? Então, essa região é uma região de densidade elétrica maior. Bom, e você já viu também que existem, por exemplo, você está andando um dia assim, com guarda-chuva e tal, e tá chovendo. E tem aquela ponta daquele guarda-chuva, né? E aquela ponta é uma ponta metálica. Por que o raio, ele bate, ele é atraído por aquela ponta ali? Por quê? Bom, a gente viu ali anteriormente que as pontas são uma região de maior densidade elétrica. Então, quando vem um raio ou algum tipo de corpo eletrizado, está carregado com uma carga, sendo ela negativa ou positiva, essa carga ela é atraída pelas cargas que estão nessa ponta desse material. O que está acontecendo aqui com esse rapazinho, né? Coitado, pobre desse rapaz, né? Aqui nós temos o bastão dele, de beisebol, né? Ele está ali, feliz da vida, nem sabia que ia acontecer isso, está até sorrindo, coitado. E aqui nessa ponta do bastão, esse bastão ele está carregado, né? Com um tipo de carga. E vem o raio, né? Que ele contém cargas, pode ser positivas ou negativas. Vem um raio e ele vai de encontro à ponta desse bastão. Porque aqui é uma região de maior densidade elétrica e cargas de sinais opostos, elas se atraem. Então, esse raio ele vai vir em direção a essa ponta que contém maior carga, maior densidade elétrica e eles vão se atrair e ele vai levar um choque porque essas cargas elas vão vir para cá, ser atraídas por essas cargas opostas a ela, que estão contidas na ponta do corpo e vão vir passar pelo corpo dele, né? Porque o corpo dele é um condutor, né? A gente é um condutor com uma certa resistência, mas ainda assim temos
uma condução de eletricidade. Então o corpo dele vai servir como condutor e vai vir em direção à Terra. E essas cargas elas vão ser descarregadas na Terra, entendeu? Então é isso que acontece. Bom, os para-raios, eles basicamente aquilo é um para-raio, o menino acabou funcionando como um para-raio. Os para-raios que a gente conhece, né, que muitas pessoas dizem por aí no dia a dia e a gente não sabe o que é. O que é um para-raio, né? Ah, um para-raio. Mas o nome já diz tudo, ele para o raio. Assim, só fazendo uma analogia, né? Então, ele é um para-raio, ele vai ser uma ponta, né, que fica localizada em cima de um prédio ou de uma casa, de algo que você queira proteger esse local. Porque em dias chuvosos, em que tem trovões, raios e tudo mais, né? Mais o raio, né? Porque o trovão, como vocês sabem, é só o barulho. Então, num dia chuvoso em que há raios, né? Carregados, eles contêm uma carga muito alta, uma tensão muito alta, né? Eles estão por toda parte. E você fala, você pensa, poxa, né? Esse raio vai vir me atingir. Mas o que acontece de fato que quando você tem um para-raio, não vai atingir a sua casa, pode até atingir, mas ele vai vir em direção ao para-raio, porque ele tem justamente essa ponta aqui para atrair esse raio, porque aqui é uma região de maior densidade elétrica, né? Então, quando esses raios com cargas, sendo elas positivas, né? Aqui está positiva, mas elas podem ser negativas, elas vão ser atraídas pela essa ponta. Então esse raio está justamente fazendo assim, ei, eu tô aqui, vem aqui pra mim, né? Estou à deriva, então venha pra mim. Então é exatamente o que acontece. Um para-raio, ele tem essa ponta, e quando esses raios estiverem por todas as partes, eles vão ser atraídos justamente para eles, né? Ele vai ser atraído por essa ponta aqui, que contém, por exemplo, essa nuvem está carregada positivamente. O para-raio, então, vai estar carregado negativamente. Então, o que vai acontecer? Esse raio vai em direção ao para-raio, ele vai ser atraído por essas cargas negativas aqui, porque cargas de sinais opostos se atraem, e quando ela for atraída aqui, ele vai conduzir, ele tem um material condutor, sendo ele metal, ele vai conduzir essa eletricidade e vai ter um fio condutor que vai passar aqui por fora da sua casa e vai ir em direção à Terra. E quando essas cargas elas passarem por aqui, elas fizerem esse trajeto aqui, esse caminho, elas vão em direção à Terra e vão ser descarregadas, elas vão ser dissipadas para esse solo aqui. E não vai afetar, porque esse aqui funciona como fio terra. O fio terra ele vai dissipar essas cargas e vai neutralizar e entrar em equilíbrio. É isso que acontece. Então, é isso, pessoal. Nós vimos nessa aula, nós vimos até aqui condutores isolantes, semicondutores, lei de Coulomb, eletroscópio, poder das pontas e para-raios. Espero que depois dessa aula você tenha entendido o que é um para-raio, consiga identificar e consiga entender o que está acontecendo ali. Então não se assuste em dias de chuvas e muito raios, é só você fazer tudo o que eu te falei, procurar um lugar que seja isolante, procurar colocar um calçado que seja isolante para que você não sirva como um para-raio, né? Atrai esse raio, né? Então, é isso, pessoal. Até mais.